Esse vídeo é pra todo mundo que se sente um pouco perdido. Oi gente, eu sou a Thalie, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu já vou pedindo desculpas pelo barulho, porque eu tô gravando aqui da janela de casa. O clima tá bem tenso, tá bem feio. E eu uso a luz natural do dia pra poder gravar, então desculpa aí os ruídos, os barulhos de carro. Mas vamos lá, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu acho que de longe a pergunta que eu mais recebo aqui no canal é com que eu trabalho, o que eu faço da minha vida, por que eu vim morar no exterior. E hoje eu vim tirar essa curiosidade de vocês. Mais um mês atrás eu recebi uma pergunta bem assim complexa da Júlia da Silva Moraes. E ela me perguntou o seguinte: Thali, você trabalha com alguma coisa sem ser com as redes? Estou saindo da escola e não tenho vocação dos sonhos que eu queria seguir. Faculdade dos sonhos também não, mas tenho muito interesse em aprender outras línguas. Queria sair do Brasil, mas o medo é não arrumar trabalho fora. Se puder fazer alguns vídeos sobre isso, com o que você trabalha, trabalhou, o que você estudou, por que foi morar fora, como foi, você me inspira muito. E o vídeo de hoje é sobre isso, para todo mundo que tá aí meio perdido. Antes de eu contar do porquê que eu vim parar aqui na Ilha Esmeralda, né, na Irlanda, vale a pena voltar um pouquinho e contar que, assim, quando eu era adolescente, eu nunca tive um sonho como a Júlia, sabe? Eu nunca tive uma faculdade dos sonhos. E quando eu tava pra me formar na escola, eu vi os meus amigos, assim, de classe, todo mundo meio que sabendo o que ia fazer depois, sabe? Alguns iam fazer faculdade depois da escola, outros iriam trabalhar, já estavam trabalhando, alguns iriam se casar. E eu tava ali, perdida, e ali eu tive a minha primeira lição, que muitas vezes a gente não precisa saber o que quer, a gente só precisa saber o que não quer. E o que eu não queria era continuar morando na cidade onde eu morava. Eu morava em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, e eu queria muito morar em São Paulo, porque na minha concepção, a cidade onde eu morava, Praia Grande, era uma cidade que nada acontecia, que tudo era muito parado, que as pessoas permaneciam sempre no mesmo lugar. Então, eu com 17 anos, eu saí de Praia Grande, logo depois que eu terminei a escola, e fui morar em São Paulo com meu pai. Eu tinha recém completado 17 anos, porque eu comecei a escola um ano antes, né, do que todo mundo. Eu comecei a primeira série com 6 anos, então eu terminei a escola, o ensino médio, com 17 anos, assim, recém completado 17 anos. E aí eu fui morar em São Paulo, eu consegui um emprego lá. E eu não estudei por 3 anos, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha, assim, na minha cabeça eu não tinha um dom. Então eu só fui trabalhando. Mas eu sempre tive, assim, na minha mente que eu nunca poderia parar de estudar. Então eu fazia cursos, eu lembro que depois do trabalho, 2 vezes na semana eu fazia curso de inglês, nos outros 2 dias da semana eu fazia espanhol. Então assim, eu nunca me mantive parada. Mas saber o que eu queria fazer era uma pergunta, assim, muito complexa. E aí, com 21 anos, eu comecei a me pressionar, porque eu pensava assim, eu já tô com 21 anos, os meus colegas que começaram a faculdade já estão já se formando, e eu nem comecei a minha faculdade, então eu vou fazer alguma faculdade, nem que eu faça uma faculdade assim genérica, uma faculdade que eu consiga trabalhar em qualquer lugar, que eu consiga um emprego fácil, mas eu preciso estudar alguma coisa. E aí, na época, eu lembro que eu prestei vestibular para secretariado executivo bilíngue, porque como eu fazia inglês e espanhol, na minha cabeça fazia todo sentido, né? Eu fazer secretariado executivo bilíngue. Mas na hora ali de fazer o vestibular, você pode colocar, acho que até 3 cursos, e aí eu coloquei secretariado executivo bilíngue, administração de empresas e direito. Eu passei no vestibular e aí eu lembro que no dia que eu fui fazer a minha matrícula da faculdade, a recepcionista me perguntou assim: e aí, qual dos 3 cursos você vai se matricular? E aí na hora eu pensei assim, direito tá descartado, eu só coloquei direito porque eu precisava colocar um 3º curso. Aí eu fiquei assim, entre o secretariado executivo bilíngue e administração de empresas. E assim, eu tava bem tentada a fazer secretariado executivo bilíngue, mas aí na hora de fazer a inscrição, eu me perguntei assim, por que que eu vou trabalhar para o cara que fez administração de empresas? Falei, não, não vou fazer isso. E aí eu me matriculei
no curso de administração de empresas. Porque na minha cabeça era o seguinte, se eu trabalhar em um bar de esquina, eu ainda assim vou estar usando a faculdade que eu me propus a fazer. Diferente de outras profissões, de outras faculdades, né, que são muito específicas só para aquela área, a administração de empresa era algo assim, que abrangia muita coisa. Então eu me matriculei no curso de administração de empresas. Eu não me arrependo. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei assim, na hora de escolher um curso. E eu me formei em administração de empresas. Vale ressaltar que quando eu saí de casa para ir para São Paulo, eu fiquei 3 anos em São Paulo, mas quando eu decidi fazer faculdade, eu voltei para casa da minha mãe. Eu voltei para Praia Grande, eu estudava em Santos, e nos meus primeiros 2 anos de faculdade eu não trabalhei, eu só estudei. E eu não tinha plano nenhum, assim, com o que eu queria trabalhar, em que empresa eu queria trabalhar, o que eu ia fazer com aquele curso, eu não sabia, até ter começado. Porque aí quando eu entrei no curso, eu conheci pessoas que trabalhavam em muitas empresas, que já trabalhavam na área, né? E só estavam fazendo a faculdade porque a empresa pedia para que conseguisse promoção. Enfim, tinha todo tipo de gente lá. E gente que trabalhava em tudo quanto é área. E de todas as idades também, tá? Tinha pessoas que tinham recém se formado na escola, tinham pessoas que tinham 30, 40 anos. Era uma mistura. Quando a gente mora, assim, em cidades que não tem grandes empresas, né? Também não tem grandes oportunidades, não tem grandes salários. E aí, eu me fiz aquela pergunta, né? O que eu não quero? Aí eu falei, eu não quero ganhar pouco, eu também não quero trabalhar de final de semana. E eu também não quero trabalhar sem horário pra começar e terminar. Porque na minha família tinha muito isso, né? As pessoas meio que viviam pra empresa que trabalhava. E eu não queria isso. E aí na minha faculdade lá, no meu curso de administração de empresas, eu conheci pessoas que trabalhavam em banco. E essas pessoas começaram a falar dos benefícios que era trabalhar no banco, que era de segunda a sexta, que o salário era bom, que tinha muitos benefícios. E aí eu fui me encantando, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou investir no banco. E eu tentei, né, no meu primeiro ano de faculdade eu não consegui. E aí no meu segundo ano de faculdade eu consegui entrar em um banco. E eu participei de um processo seletivo que durou 4 meses e eu consegui entrar. E eu lembro que no dia que eu assinei contrato com um banco, no mesmo dia um outro banco me ligou para me contratar. Olha só. E aí eu fiquei trabalhando nesse banco durante 6 anos. Eu terminei a minha carreira bancária como supervisora. E eu sou muito grata, né, ao tempo que eu fiquei lá, porque estar lá me permitiu viver muita coisa, estar lá me permitiu ser independente financeiramente, me permitiu viajar muito, me permitiu fazer o meu intercâmbio. Olha, foi um lugar assim que abençoou muito a minha vida, mas foi estressante, viu? E aí nesse meio tempo entre eu terminar a faculdade e já estar trabalhando no banco, estar bem no banco, eu já pensava assim que eu não iria me aposentar no banco. E não era nem porque eu não queria, porque eu amo segurança, viu? Eu amo segurança. Mas eu sabia que eu não seria aposentada lá porque o próprio banco meio que não permite que isso aconteça, sabe? Normalmente as pessoas são demitidas antes de chegarem à data de aposentadoria. E aí eu pensei, nossa, eu preciso, né, me mexer de novo, eu preciso estudar outras coisas, eu preciso ter um plano B. E aí eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fiz muitos cursos. Eu fiz curso de fotografia porque eu gostava muito de tirar fotos e eu pensei, bom, preciso começar de algum lugar, né? Vamos começar pelas coisas que eu gosto de fazer. Então eu fiz curso de fotografia, eu fiz curso de escrita criativa. Aí eu continuei estudando inglês, depois eu comecei um pouquinho de francês, mas não terminei. Eu comecei a ver as coisas que eu gostava de fazer, e aí na época eu viajava muito, eu pensei, vou juntar o útil ao agradável, eu vou fazer um curso de comissária de voo, porque vai me dar um bom salário. Ainda vou viajar de graça, foi assim, esse o pensamento que eu tive, e aí eu lembro que eu só podia fazer o curso aos sábados, né? É um curso rápido que dura em torno de
4 meses, tudo. Mas como eu só podia fazer aos sábados, eu fazia em São Paulo. Então eu tinha que ir pra São Paulo todo final de semana. Era o sábado inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Era bem puxado. E por só fazer uma vez na semana, eu levei quase um ano pra me formar, né? A minha turma, né? Que eram só de pessoas que podiam fazer aos sábados. Quando eu terminei meu curso de comissária, eu continuei trabalhando no banco e eu segui ainda como bancária por um tempinho ainda. E até que eu tomei a decisão de sair do banco e eu falei assim, bom, eu preciso melhorar meu inglês, então eu vou sair do banco, eu vou fazer um intercâmbio, vou aprender o idioma de uma vez por todas, porque eu sempre estudei inglês, mas assim, a verdade, gente, é que eu nunca gostei de inglês. Essa é a verdade. Então eu tinha muita dificuldade, assim, de aprender, mas eu nunca desisti. E aí eu falei assim, não, eu vou aprender lá, porque se eu não aprender lá, eu não aprendo em lugar nenhum. Só que nesse meio tempo, entre a demissão sair, que levou mais de um ano, e eu realmente fazer o intercâmbio, o meu marido apareceu na minha vida. E ele largou a vida dele toda pra fazer intercâmbio comigo 5 meses antes de eu vir fazer o intercâmbio. E aí a gente veio morar aqui, a gente ficou um ano aqui na Europa morando, fazendo intercâmbio. E muita coisa na minha vida mudou depois que eu vim fazer intercâmbio. Eu acho que morar fora é uma experiência que todo mundo deveria viver pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque você entra uma pessoa e você sai outra. Eu tava numa época da minha vida que eu já tava diminuindo o meu ritmo, tanto de tudo, assim. Eu já não gostava mais de sair pra festas, eu tava muito mais caseira. E já não fazia sentido, assim, ter esse estilo de vida de ficar viajando o tempo todo. Eu amo viajar, gente, mas eu amo viajar no meu ritmo, sabe? Não naquela loucura de quando eu era solteira, jovem, cheia de energia. Hoje eu sou uma jovem senhora. E nessa época eu já tava dando indícios que a minha jovem senhora queria florar, sabe? Queria tomar conta aqui da situação. E aí não fazia mais sentido pra mim trabalhar de comissária. Aí nós voltamos para o Brasil. Só que assim também, não fazia mais sentido trabalhar como comissária, mas na minha cabeça também não fazia mais sentido trabalhar pra ninguém. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu decidi ter meu próprio negócio. Então eu abri uma loja online de papelaria, porque, de novo, o que você mais ama? Eu amo muito coisas de papelaria. Então eu tentei abrir uma loja de papelaria online, que deu muito certo, deu certo por 2 anos. E eu só fechei ela, porque naquele período lá que todo mundo precisou ficar em casa, tipo no segundo ano que a gente precisou ficar em casa, como eu vendi algo supérfluo, as minhas vendas foram caindo mês a mês. E aí foi quando a gente decidiu voltar a morar aqui na Irlanda. E por que, né, que a gente resolveu morar aqui na Irlanda? Porque era aquela coisa, eu não me via mais trabalhando pra ninguém, mas eu me via trabalhando aqui. Por quê? Porque a cultura de trabalho aqui é muito diferente do Brasil, tá? Eu acho que no Brasil a gente tem que dar o sangue, o suor, a alma, a vida e tudo. E eu não tava disposta a pagar esse preço de novo, sabe? Eu amo a cultura de trabalho aqui da Europa, que as pessoas são muito mais tranquilas. Você é contratado para fazer determinada função e você só faz aquilo. Deu o horário de ir embora, você larga as coisas na onde você estiver e vai embora. Ah, eu não posso trabalhar na terça-feira porque eu tô cansada. Tá bom, você só não vai receber, sabe? E como, né, não sou rica, não sou herdeira, eu precisava trabalhar, então entre trabalhar no Brasil e trabalhar aqui, eu preferi trabalhar aqui. E nesse meio tempo, nesses 2 anos que nós estávamos no Brasil, a gente, tanto eu quanto o meu marido, nós tínhamos direito a tirar a cidadania. Eu tinha direito à italiana e ele também, mas a dele estava muito mais fácil do que a minha. E dele estava muito mais fácil de pegar a documentação, então nós tiramos por ele a cidadania italiana. Então, com a cidadania italiana você pode morar, né, em mais de 20 ou 22 países aqui da Europa. E voltamos para a Irlanda porque era um país que a gente já conhecia, era um país que a gente já tinha conta bancária, nós já tínhamos o CPF daqui, então era muito mais fácil mudar para um lugar que a vida já estava aqui meio que encaminhada, sabe? E foi por esse motivo que eu voltei aqui pra Irlanda. Pretendo morar aqui por muito tempo?
Não. Eu definitivamente não me vejo morando muito tempo aqui, né, nesse país. E aí uma das perguntas aqui da Júlia é que ela quer muito sair do Brasil, que eu acho que é a realidade de muitos brasileiros, mas que ela tem medo de não arrumar trabalho fora. E assim, aqui, eu posso falar da Irlanda, tá? A Irlanda, sem emprego você não fica, mesmo que você não fale nada em inglês. Mas não é uma vida fácil, tá? Se eu falar assim pra você, é um sonho morar aqui na Europa. Não, não é. É muito desconfortável. Você vai encontrar muitas barreiras, preconceitos. Mas se você vencer isso no primeiro ano, né? Porque eu acho que o primeiro ano é sempre o mais difícil, depois fica mais fácil. E aí você tem que ponderar o que vale a pena pra tua vida naquele determinado momento que você está vivendo, sabe? Hoje, pra mim, vale muito a pena morar aqui, sabe, na Irlanda. Porque hoje eu consigo ter exatamente o estilo de vida que eu queria ter no Brasil, mas trabalhando pouco e sendo bem remunerada. Porque eu acho que no Brasil, pra você ser bem remunerada, você tem que dar tua alma, né? Como eu não tava disposta a dar ali a minha alma, né, em troca, pra ter um bom salário, porque muitas vezes a gente tem um bom salário, um bom emprego, mas a gente não tem paz. E eu descobri nesse meu tempo que a minha paz, ela é muito cara. O salário mínimo aqui tá em torno de 1.700, 1.800 euros, que dá aí quase o que, uns 10 mil reais no Brasil. Se você ganhar um salário desse, você vive muito bem aqui, você paga o seu aluguel, apesar de ser um aluguel muito caro, você come muito bem, você compra eletrônicos, muito barato, né? Consegue mandar dinheiro pro Brasil, mas tudo vai depender do estilo de vida que você vai ter, como em qualquer lugar. Eu vejo muito brasileiro aqui que fala que não consegue juntar dinheiro, mas se você for analisar o estilo de vida que a pessoa leva, realmente, o dinheiro vai tudo pra bebida, festas e táxi e deliveries, então fica meio difícil juntar dinheiro, né? Aí você tem que ver pra que você veio aqui, se foi pra curtir a vida, viajar, se foi pra fazer as duas coisas meio a meio ou se foi pra fazer dinheiro. Dependendo do que você escolher, você vai ter sucesso em qualquer uma delas. Então vamos lá, com que eu já trabalhei? Já trabalhei em um RH, que foi meu primeiro emprego, eu trabalhei lá acho que por 3 anos. Eu já trabalhei em escola de inglês. Eu já trabalhei no banco por 6 anos. Quando eu vim fazer intercâmbio aqui, eu trabalhava de cleaner, limpando um escritório. Já fui dona do meu próprio negócio. Já trabalhei escrevendo para outras pessoas, fazendo artigos. Já fiz foto para outras pessoas. Quando eu voltei aqui para Irlanda, de vez para morar, eu trabalhei num centro de refugiados da Ucrânia, né? Porque a Irlanda abriu fronteira pros ucranianos virem pra cá, então o governo tá dando todo o suporte pra eles. E eu trabalhava em um centro de refugiados. E atualmente eu não tô trabalhando com nada, assim, faz 4 meses que eu saí desse centro de refugiados. Eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos pra ajudar meu irmão e minha cunhada. Voltei. E eu me dei esse tempo agora no final do ano pra não trabalhar, pra eu justamente usar esse tempo pra tirar alguns projetos do papel, que é o que eu tenho feito nesse tempo que eu tô em casa. Tô criando conteúdo pra vocês. E isso só foi possível porque, graças a Deus, me preparei financeiramente pra isso. Então, hoje eu posso me dar o luxo de ficar alguns meses sem trabalhar. E se você aí do outro lado também tá perdido, o que eu posso te dizer é: eu acho que nunca a gente vai estar 100% certo do que fazer, como agir, pra que caminho ir. Mas se eu puder te dar um conselho se você não souber o que fazer, só se movimente, sabe? Eu tenho um hobby que eu gosto de cozinhar. Começa alguma coisa, faz um curso, abre algum empreendimento online, porque isso pode não ser o seu destino final, mas aquilo vai ser uma experiência, uma ponte para alguma outra coisa. Eu não sabia que curso de faculdade fazer, até eu chegar lá e fazer algum. Eu não teria entrado no banco se não fosse por aquelas pessoas que eu conheci na universidade, que me deram a ideia, que abriram a minha mente para essa possível profissão. Eu não teria pensado em fazer o curso de comissária se eu não tivesse pensado que eu precisaria ter um plano B. Eu não teria feito intercâmbio se eu não tivesse feito o curso de comissária.
E eu não estaria morando aqui na Europa se eu não tivesse feito o curso de comissária e se eu não tivesse decidido fazer o intercâmbio. Entende que assim é uma coisa puxa a outra? Nada na tua vida é em vão. As coisas meio que são pontes para outras coisas. Então, a minha dica é, se você tiver perdido, só se movimente. Se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um comentário, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo fez sentido pra você e vai recomendar ele pra outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, porque eu vou amar ter você pertinho de mim. Um grande beijo e a gente se vê em breve.